Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu sou a professora Caliana e eu vim trazer aqui para vocês um exercício que eu passei para os meus alunos, né, como atividade. E esse exercício, ele é um exercício muito interessante, porque a gente vai deduzir a fórmula da curvatura de uma curva plana, tá? Em condições ideais, tá certo? Nas condições ideais. Essa fórmula que a gente vai deduzir é a fórmula para uma curva que é dada pelo gráfico, né, de uma função y, função de x, tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês de onde veio esse exercício, né? Esse exercício aqui se encontra aqui no livro da Diomara Pinto, é um livro de cálculo diferencial e integral de funções de várias variáveis, tá? Eu trouxe o enunciado aqui da questão, mas antes eu trouxe o conceito de curvatura. Como ela define, tá? Então, o que é a curvatura? A curvatura de uma curva, ela é a medida da taxa de variação do vetor tangente, né, da taxa de variação de sua direção. Só que com essa taxa de variação da direção com respeito ao comprimento de arco e não mais em relação ao seu parâmetro, né? Mas a gente também pode ver que é possível a gente calcular também com respeito ao seu parâmetro, que é o que ela vai fazer aqui embaixo, utilizando a regra da cadeia. Então, se S representa o comprimento de arco, medido a partir de um certo ponto fixo, a curvatura é a norma dessa razão aqui, que é a derivada do vetor tangente unitário, né, com respeito ao comprimento de arco. Com respeito a esses conceitos aqui, eu estou admitindo que quem tem interesse em assistir isso aqui já sabe esses conceitos aí, o que é comprimento de arco, o que é o vetor tangente, tá, unitário e algumas coisas, e alguns conceitos aí prévios, tá bom? E aí ela deduz o seguinte, ela utiliza a regra da cadeia aqui, utilizando o fato de que a função t, né, t é uma função de s e s é uma função de t. Então, t, função de s, que é função de t, né? Tudo bem? Então, aqui a gente vai derivar essa função aqui, né, a função t em relação a s. Então, pela regra da cadeia, a gente vai derivar t em relação a dt e depois a gente deriva dt em relação a s. Aqui, na verdade, ok? Tudo bem? Porque também a gente pode ter, aqui a gente já em algum momento viu que S é inversível e a sua inversa é T, tá certo? Isso a gente viu lá na reparametrização pelo comprimento de arco. Então, aqui a gente coloca, ela alterou, né, a notação aqui para T' de T, e aqui utilizou o fato de T e S serem funções inversas, então a inversa é o inverso da outra, né? E aí a gente tem o seguinte, tem que pela regra da cadeia, a curvatura também pode ser dada dessa forma em termos do parâmetro t. Então, como a curvatura é a norma desse vetor, então aqui na frente ela vai lá e chega nisso aqui. Ou seja, vamos voltar aqui, ó. Se eu aplicar a norma aqui, eu vou ter norma de t' t sobre v de t. Tudo bem? Por quê? Porque v de t é justamente a velocidade escalar aqui, que é a taxa de variação dessa distância percorrida, né, na curva. Tudo bem? Ok. Eu quero, na verdade, essa expressão aqui. Utilizar essa expressão aqui para resolver o que ela está pedindo aqui, ó. Quando a curva é plana e ela tem uma equação cartesiana em termos de y ser uma função de x, então essa equação pode ser escrita desse jeito. O que é bom com respeito a essa equação? Que uma vez que eu tenho uma função de x, né, eu posso utilizar simplesmente essa fórmula aqui. Ou seja, eu faço a derivada segunda dessa função, eu tô com uma função ótima, né, que resolve, que tem hipóteses aí sobre ela, duas vezes derivável, etc e tal. Mas aqui eu posso aplicar a segunda derivada da função no ponto x e encontro esse número, né, positivo. Depois eu vou e substituo aqui, ó, acho a primeira derivada, elevo ao quadrado, somo e elevo essa expressão aqui a 3 meios, né? Tudo bem?
É o seguinte, aqui ela fala que o leitor pode verificar isso sem dificuldade. Então, existem várias formas da gente encontrar essa expressão. Por exemplo, eu poderia interpretar que a tangente, né, que o vetor tangente é a taxa de variação do ângulo, né, formado lá pelo vetor tangente o eixo x, e utilizar isso, fazer a expressão em termos da tangente desse ângulo θ, e aí encontrar uma expressão em termos do arco tangente, a derivada. Faço uma antiderivada, encontro a derivada em termos do arco tangente. A questão ficaria muito rápida, mas em compensação ela ficaria também bem elaborada, no sentido de que eu teria que lembrar aí desses conceitos aí, né? Conceito geométrico do vetor tangente unitário e outras coisas, tudo bem? E pela minha intuição, como ela acabou de dizer que a fórmula é essa e pede para provar essa daqui, é bem suspeito que o que a gente quer é fazer em termos dessa formulinha aqui, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos fazer lá, vamos fazer. A gente quer chegar nessa expressão aqui, ó, a gente quer chegar nessa expressão aqui, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é reescrever aqui os nossos conceitos, ó. A curvatura, então, solução. A gente tem que a curvatura de T é a norma do vetor T' de T sobre o vetor velocidade escalar, né? Ou sobre o vetor não, aqui não é o vetor, V de T é um número, tá? Para cada T. Mas a gente sabe, por exemplo, que T de T, que é o vetor tangente unitário, ele é o versor do vetor velocidade, que é sigma' de T sobre norma de sigma' de T. Lembrando que aqui essa sigma' de T vai ser a minha parametrização da curva, né? Ok? Por outro lado, esse módulo de sigma' de T é justamente o nosso vetor velocidade. Aqui, ó, é justamente o nosso vetor. Nosso vetor não, nossa velocidade escalar. Desculpa, pessoal, eu tô usando vetor velocidade, mas é velocidade escalar, tudo bem? Ok? Para a curva dada por y igual a f de x, a gente pode parametrizar né? Uma parametrização pode ser dada por deixa eu ver aqui, tá parecendo que minha cor é vermelha, né? Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. Vou colocar uma cor rosa, né? Vamos ver isso aqui. Não, é rosa, tá? É rosa. Eu tô vendo vermelha, mas é rosa. É dada por... Então, olha só, eu vou fazer x igual a t, y igual a f de t. E aí, eu defino a função vetorial, sigma de t, como a função t, f de t, né? Pronto, isso é uma parametrização para essa curva aqui, y igual a f de x. E aí, uma vez que eu tenho a curva em termos de sigma de t, a gente pode utilizar as fórmulas aí de cima que a gente já relembrou aqui, beleza? Então, observe, eu quero a curvatura de t, que é a norma do vetor, né, do vetor T' de t. Então, eu preciso derivar esse vetor t. Eu já sei que o vetor t é dado por... Ó, eu já sei que o vetor t é dado por essa expressão aqui, né, sigma' de t, norma de sigma' de t. Então, eu vou derivar, né, derivando, vamos fazer assim, derivando o vetor, esse vetor t de t, a gente chama ele de vetor tangente unitário, né? Tangente unitário. Então, ó, derivando esse vetor, a gente vai ter o seguinte, ó, T' de t, ok? Então, vamos lá, vamos derivar. Lembrando que eu vou derivar essa expressão quociente, né? Expressão quociente é o quê? Derivada segunda de t vezes, né, derivada da primeira vezes a segunda, que é v de t, menos derivada da segunda, v' de t, vezes a primeira, sobre a segunda ao quadrado, que é v quadrado de t, né, essa expressão que a gente chama. O que eu vou fazer aqui? Eu vou suprimir o argumento t, né? Vamos suprimir esse argumento t para ficar fácil, ou para a gente não ficar carregando tantos símbolos. Então, eu vou tomar, por exemplo, só sigma' para dizer que é a sigma' de t, tá?
E aí eu vou tomar V para V de T, sigma' tá para sigma' de T. Porque assim facilita também os nossos cálculos, tá certo? Então aqui, ó, quem é T' de T? Vai ser, eu vou separar esses dois aqui. Então, sigma, duas linhas, V sobre V quadrado, menos V', sigma' sobre V quadrado, beleza? Por outro lado, aqui eu posso cortar esses dois. Então, eu vou ficar com sigma, duas linhas, sobre V, menos, aqui eu não tenho o que fazer, né? Porque eu tô com derivada V', sigma', V quadrado, tudo bem? Pronto. Aqui eu posso colocar esse V em evidência. 1 sobre V, sigma, duas linhas, cadê? Sigma, duas linhas, menos a expressão agora sigma', V', não, vou colocar na ordem que tá, V', sigma' sobre V, não é isso? Coloquei esse 1 sobre V aqui em evidência, ok? Tudo certo. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai escrever esse vetor aqui agora, ó, deixa eu pegar uma outra cor aqui, esse vetor agora, sigma, duas linhas, em termos do vetor, em termos dessa parametrização que a gente deu, né? A parametrização sigma, tudo bem? Então, ó, sigma' de T é o quê? Sigma' de T é o quê? É a derivada desse vetor aqui, ó. Então, derivada do primeiro, depois derivada do segundo. Derivada, na verdade, desse vetor, a derivada da função vetorial, né? Derivada da função vetorial, a gente deriva cada uma das entradas aqui. Então, aqui, deixa eu ver se eu... Derivada de T é 1 e derivada de F' de T. Eu vou estar suprimindo esse T do argumento. E a segunda derivada de T, eu vou derivar a primeira aqui, derivada de 1 dá 0, e derivada de F da F duas linhas de T. Tudo bem? E aí a gente tem essas expressões. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esses vetores aqui na minha expressão. Então, ó, T' é igual... Eu não vou colocar T' de T porque eu estou fazendo em termos de T. Só não estou querendo carregar o símbolo, né? 1 sobre V. Abre esses colchetes. Então, eu vou ficar com a segunda derivada. Então, 0, F duas linhas, menos V', a primeira derivada. A primeira derivada é quem? 1, F'. Isso tudo sobre V quadrado? V, né? Só V porque eu já coloquei esse V aqui em evidência, tudo bem? Ok? Então, aqui, ó. Observe. Agora, o que a gente quer? A gente vai escrever esse vetor V' aqui em termos de um produto interno. Vamos observar que a gente pode fazer isso, ó. Quem é V? Ó, eu vou colocar com uma outra cor aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou para minha canetinha para ficar mais fácil aqui, ó. V' de T é esse vetor aqui, né? Norma. Ó, V' de T, ou V' de T não, V de T. Eu quero primeiro V de T. Eu vou fazer aqui um cálculo auxiliar, tá? Vou fazer assim para ficar parecendo o cara de cálculo auxiliar. V de T é a norma do vetor tangente, né? Da função vetorial. Então, a gente pode escrever isso aqui como a norma de um vetor tangente. Lembra? A norma de um vetor é a raiz do produto interno dele com ele mesmo, né? Sigma', sigma'. Não sei se vocês lembram dessa expressão aqui. Tá certo? Eu não vou provar aqui, tá? Porque aqui não precisa provar, tá? Então, é a norma do produto interno. Vocês já devem saber. Se vocês estão em curvatura, vocês já devem saber disso, tá bom? Então, aqui eu vou derivar. Quando eu derivo V' de T, o que vai acontecer? Eu vou derivar uma raiz, né? Então, eu derivo, vai descer a potência, né? Vezes a derivada, já vou escrever assim em termos da potência, né? Sigma', sigma duas linhas, aqui. Pessoal, aqui não é minha mão que tá tremida, é o programinha mesmo que não tá fazendo direitinho, tá? Isso aqui é elevado a 1/2. Como que a gente deriva? Essa potência desce, fica 1 sobre 2. Essa expressão aqui
ela vai receber a gente vai diminuir a potência de 1, né? Então fica menos meio. E depois eu ainda tenho que derivar o produto interno. Tudo bem? Esse produto interno aqui, ó. Lembrando que aqui é sigma linha, tá? Não é sigma linha, sigma duas linhas. É sigma linha. Ok? Então, ó, se eu fosse escrever essa expressão aqui melhor, a gente teria o quê, ó? 1 meio. Aqui embaixo a gente desce com a raiz do produto interno, sigma linha. Tudo bem? E aí a gente deriva lá em cima multiplicando. Mas lembra como que é a derivada do produto interno? A derivada de um produto interno é derivada da primeira vezes a segunda, mais produto interno da derivada da primeira vezes a derivada da segunda, né? Tô colocando aqui só para facilitar, tá? Porque aqui eu poderia colocar esse cálculo direto. Só tô querendo que vocês vejam onde a gente tá chegando. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre 2. Qual é a raiz disso aqui? A gente já sabe que a raiz disso aqui é justamente a V de T. Então, eu substituo aqui V de T, beleza? E lá em cima eu vou ficar com o produto interno. Só que esses produtos internos são iguais, porque a operação produto interno ela é comutativa. Então, aqui eu vou ficar com 2 vezes, né, sobre 2 vezes o produto interno, sigma duas linhas. Tudo bem? Esse 2 aqui eu corto, então eu vou ficar com o produto interno sigma duas linhas, sobre o vetor, eu tô falando vetor, gente, mas é escalar, V de T, tá certo? Então, eu vou substituir aqui, ó, esse daqui é o V' de T, né? Então, vamos substituir aqui, trocar aqui minha canetinha, deixa eu colocar essa paleta de cores aqui no lugar, que facilita a minha vida. Trocar aqui a canetinha. Vamos pro rosa aqui agora. Então, eu vou substituir. Isso aqui eu vou ficar com 1 sobre V. Agora, eu vou ficar com 0, F duas linhas, né? Que é esse primeiro vetor, essa primeira coordenada aqui também, vetor. Menos, vou substituir agora o produto interno sigma duas linhas, 1 F', esse vetor, sobre V. Tudo bem? E vamos lá, vamos continuar nosso cálculo. Nosso cálculo diz o seguinte, ó. Aqui eu posso separar, né? Porque eu vou calcular, na verdade, o produto interno. Eu vou calcular esse produto interno em termos dessas expressões aqui, ó. Então, isso aqui é fácil a gente fazer. Então, vai ficar 1 sobre V, 0 F', menos. Ó, qual é o produto interno de sigma linha com sigma duas linhas? Primeira coordenada vezes a primeira coordenada dá 0. Segunda coordenada vezes a segunda coordenada vai dar F' vezes F duas linhas. Tudo bem? Ok? Isso aqui, ó, vai me dar, na verdade, mais, né? Produto interno é um número. Então, aqui eu vou ficar com 1 vezes 0, 0, mais F' vezes F duas linhas. Tudo bem? Isso vezes esse vetor 1F' sobre V. Ok? Então, eu vou arrumar essa conta aqui. Eu vou ficar com 1 sobre V, 0 F', ok? Menos. Agora, eu vou ficar com menos F. Aqui eu posso colocar aqui dentro, ó, F', F duas linhas. E aqui eu posso multiplicar. Então, F', F duas linhas, só que aqui é F duas linhas ao quadrado, tá? Isso aqui vai me dar já um vetor V. Beleza? E eu tenho agora dois vetores aqui em duas coordenadas. Como que eu faço essa soma? Eu posso melhorar essa expressão aqui, ó. Escrever tudo em termos de V no denominador. Então, aqui V, 0 F' sobre V. Esse número é o mesmo, esse vetor é o mesmo daqui de cima. Menos esse vetor aqui, F', F duas linhas, F', F duas linhas ao quadrado. Tudo bem? Aqui tem um ajuste para fazer, né? Um ajuste é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa borrachinha. Porque aqui, ó, quando eu faço F' vezes F duas linhas, quem tá ao quadrado é o F duas linhas aqui, tá? É o F' que tá ao quadrado. Então, aqui é o F' que tá ao quadrado. Aqui eu confundi, tá?
F' ao quadrado. Eu não tô colocando parênteses, tá? Mas é o F' aqui que tá ao quadrado, tudo bem? Vamos para outra página aqui. Beleza? E a gente tá calculando o telinha. Então, vamos repetir aqui de novo o nosso telinha. Isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui tudo sobre V, né? Ok? Tem mais alguma coisa que tá errada. Ó, quando a gente fez a substituição aqui do V', eu esqueci isso aqui, ó. Isso aqui tem que aparecer. Deixa eu me apagar aqui, que eu acho que eu tô tampando o cálculo pra vocês. Aqui, ó. E, tá vendo? Esse V de T aqui sumiu. Só que ele tem que aparecer aqui, ó. Precisa aparecer aqui. Então, aqui, na verdade, ó, quando eu coloco essa expressão aqui dividido por V, depois eu posso multiplicar e aqui vai aparecer um V quadrado, né? Tudo bem? Então, aqui aparece um V quadrado. Então, vamos lá. Quem é a telinha? Telinha é 1. Deixa eu me colocar de novo para eu interagir aqui com vocês. Então, vamos lá. O telinha é o quê? Eu vou multiplicar, vou tirar esse V do denominador aqui, tá? Beleza? O que a gente pode fazer aqui? Eu vou reduzir tudo ao mesmo denominador. Então, 1 sobre V. Aí, aqui, eu posso pegar esse V quadrado, dividir por V, multiplicar por V. Então, fica V quadrado aqui. 0, F', né? F' ou F2'? F', isso. 0, F'. Depois, eu pego menos F', F'. Isso aqui, na verdade, não é assim. Deixa só, eu tô transferindo aqui. Quero transferir essa informação para outro slide, eu tô confundindo. F', F', vírgula, né? A primeira coordenada, F' ao quadrado, F', não é isso? Ok, isso tudo sobre V quadrado. Beleza? Então, V quadrado dividido por V, eu quero que aqui fique V quadrado, né? Acho que fica bom assim, ó. Pronto. Eu já podia ter feito isso, né? Só enrolei aqui, tá certo? Mas agora tá correto, tá bom? Eu vou fazer aqui do lado pra gente não ficar gastando tanto. Eu vou multiplicar, então, trazer esse escalar, um V quadrado pra cá. Então, eu vou ficar com V ao cubo. E do lado de cá, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. 0, V quadrado, F', não é isso? V quadrado, F', menos F', F', essa expressão que tá aqui do lado, né? F' ao quadrado, F', sobre ninguém, não. Porque eu já botei o V pra lá, né? Tudo bem? Então, aqui eu vou ficar com 1 V ao cubo. Vamos arrumar agora esse vetor aqui. Vamos arrumar esse vetor aqui. Então, a gente vai somar, né? Somar esses dois vetores. Como que a gente faz a soma? Coordenada a coordenada. Então, vamos lá. 0 mais F', F', fica F', F'. Depois, V quadrado, F' menos F' quadrado, F'. Pronto, a gente tem esse vetor aqui, tudo bem? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso deixar esse 1 sobre V ao cubo em evidência e posso deixar o seguinte, posso colocar, ó, essa expressão aqui em termos de algo conhecido, porque eu tenho F' aqui e F' aqui, né? Eu posso colocar em evidência aqui o F', né? Tá? Então, aqui, eu acho que aqui... Vamos voltar aqui um pouco. Eu acho que a gente tem que arrumar. Tem alguma coisa errada, ó.
eu vim trazendo até aqui, ó, o F', mas aqui é F duas linhas, tá? F duas linhas, F duas linhas, tudo bem? Vamos corrigir isso aqui. Então, aqui, ó, eu tenho F duas linhas, aqui também eu tenho F duas linhas, ok? Então, quando eu somar, eu vou somar 0, F' com F duas linhas, depois eu vou somar V2, F duas linhas com F', na verdade, diminuir, né? F', então aqui também tem um sinal menos, ó. 0 menos, depois V quadrado, F duas linhas, menos F' quadrado, F duas linhas. Ok, agora eu tô em termos de F duas linhas. Eu posso escrever F', F duas linhas, vírgula, e eu vou colocar esse F duas linhas em evidência. Então, eu vou ficar com V quadrado, não é isso? Menos F' ao quadrado. Beleza? Tudo bem? Pronto. 1 sobre V ao cubo, menos F', F duas linhas. E agora, quem é essa expressão aqui, ó? V quadrado menos F' quadrado. Então, vamos voltar de novo no cálculo auxiliar aqui e a gente vê quem a gente pode escrever V como em termos de um produto interno, ó. Cálculo auxiliar. V é a norma do sigma', né? Então, V, na verdade, é a raiz quadrada do produto interno sigma', tudo bem? E se eu colocar V ao cubo, isso aqui vai ficar, então, como esses números, esse número aqui é positivo, a gente pode tirar a raiz quadrada, o quadrado da raiz quadrada como simplesmente sigma', tudo bem? Pronto. Agora, quem é sigma'? Eu já sei que sigma', vamos voltar lá, ó, sigma' é 1, é esse vetor aqui, ó, 1,f' de t. Então, eu vou estar com um produto interno de 1f', produto interno com 1f'. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó, 1 vezes 1 dá 1, mais f' ao quadrado, não é isso? Então, eu posso escrever meu V em termos dessa expressão, ok? Então, vamos tentar escrever esse V aqui em termos dessa expressão, que aí a gente consegue fazer aí alguma coisa. Vamos lá. F duas linhas. V quadrado é 1 mais F' ao quadrado, como a gente acabou de mostrar aqui, ó. Tudo bem? Aqui a gente acabou de mostrar. Menos F' ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Eu vou poder cancelar esses dois aqui, tá certo? Quando eu cancelo esses dois aqui, a gente vai ficar, então, com 1 sobre V ao cubo, menos F', F duas linhas, F duas linhas. E aqui vai ficar só 1, né? Então, eu vou ficar só com F duas linhas. Tudo bem? Agora, vamos voltar lá na fórmula da curvatura. Lá no começo, ó, a fórmula da curvatura em termos de t é a norma do vetor tangente, né? Desse vetor t', né? A gente acabou de encontrar o vetor t', tudo bem? Então, eu preciso colocar a expressão agora em norma dele, para depois dividir por esse vetor V aqui, ó. Pessoal, eu tenho que riscar aqui, porque o meu cursor não fica aparecendo para vocês. Então, eu fico riscando aqui para vocês verem onde eu tô, tá? A gente vai aplicar essa fórmula aqui, então, agora. Deixa eu voltar lá. Pronto, vamos lá. Tudo bem? F duas linhas. Agora, vamos calcular a norma. Isso implica aqui a norma de t'. Então, vamos para a norma de t', né? A norma de t' é a norma de 1 sobre V quadrado ao cubo vezes a norma desse vetor aqui, ó. Só que a norma desse vetor é a raiz, não é isso? De cada uma dessas coordenadas ao quadrado. F' ao quadrado mais F duas linhas ao quadrado. Tudo bem? Observe, o vetor V, ele é um número positivo, ó, porque ele é a norma, né? Ele é a norma de um vetor, tá certo? Então, aqui eu posso tirar ele do vetor, da norma numa boa, e vou escrever a expressão aqui agora. Eu vou fazer assim, né? 1 sobre V, raiz de... A gente vai ficar, então, com F' quadrado, F duas linhas quadrado, mais F duas linhas quadrado. Tudo bem? Eu tô aqui, tá? Então, a norma do vetor tangente vai ficar 1 sobre V ao cubo, tudo bem? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o F duas linhas
em evidência. Quando eu faço F2' evidência, eu vou ficar com... Vou colocar F2' em evidência, né? Então, eu vou ficar com 1 mais F' ao quadrado, né? Observe, essa expressão aqui eu já tenho quem ela é, né? Ó, é justamente essa aqui, ó. Tudo bem? V quadrado, né? A expressão aqui é V quadrado. Então, eu vou substituir aqui 1V ao cubo, raiz de F2' ao quadrado, V quadrado. Tudo bem? V é um número positivo, então ele pode sair da minha raiz, né? Ele sai como a raiz. Então, quando ele sai como raiz, eu vou ficar, então, com 1V quadrado. Tudo bem? Raiz de F2' ao quadrado. Olha só, a gente chegou quase na expressão que a gente quer. Por quê? Porque a gente quer chegar nessa expressão aqui, ó. A gente quer chegar numa expressão como essa. Então, eu já estou com a norma da segunda derivada dessa função ao quadrado, né? Ela já aparece aqui. E eu estou, dessa função ao quadrado. Que observe, eu estou com a raiz disso, eu estou com essa raiz aqui. Então, eu posso tirar a raiz... Como que a gente tira essa raiz ao quadrado? A gente tira como a norma da segunda derivada, né? Cadê? Ó, a norma da segunda derivada dessa função. Aqui, ó. E, ao mesmo tempo, eu tô com a minha V ao quadrado, né? A minha V ali, que vai ser justamente a raiz... Ó, minha V aparece ao quadrado, mas aqui a gente queria que ela aparecesse ao cubo, mas ela vai aparecer, né? Daqui a pouco a gente vai ver que ela vai aparecer. Mas a gente já tá quase com a expressão que a gente quer, né? Então, isso implica que telinha, né? O vetor telinha, ele é que vetor? Ele é a raiz de F2'. Ó, a raiz de F2' quadrado eu já posso colocar em módulo, né? O módulo de F2', tá bom? Aqui, ó, aqui tá o quadrado, então eu posso tirar do quadrado como módulo sobre V quadrado. Tudo bem? Agora eu quero usar a expressão para curvatura. Como a curvatura, em termos de T, é a norma de T', né? Sobre V, cadê? Vamos só olhar aqui. É a norma de T' sobre V, o que a gente vai fazer? A gente tem a curvatura de T sendo quem aqui? A gente tem a curvatura de T, então, sendo quem aqui? Sendo o módulo de F2' sobre V quadrado, que é meu T, isso tudo sobre V. Então, quando eu faço essa divisão, eu vou ficar com o módulo de F2' sobre, né, V ao quadrado vezes o inverso de V, que vai dar justamente o cubo que a gente precisa. F2', o módulo de V ao cubo. Agora é só fazer os ajustes, né? Essa é a fórmula, tá? K de T é igual o módulo da segunda derivada, só que aqui a gente já está em termos de... Eu ainda estou em termos de T, né? Só que esse V aqui, a gente tem que transformar esse V. Vamos transformar esse V aqui. Ó, como V é igual... Vamos voltar aqui para ver quem é V, ó. V é igual a raiz de 1 mais F' ao quadrado, né? Raiz de 1 mais F' ao quadrado. Ok? A gente pode concluir. Agora, a gente tem a curvatura em termos de x, ó. Quem é? A norma de F2' de x sobre a raiz de 1 mais F quadrado de x, ou F quadrado, F', né? F' de x, isso aqui ao quadrado, ou aqui tá dentro da raiz, né? Só que ao cubo, ó. Porque, ó, eu quero que V é isso, né? Só que isso aqui é ao cubo. Tudo bem? Agora, a gente acabou de provar o que a gente queria. Então, se eu quero calcular a curvatura de uma curva plana num ponto, né, sendo que essa curva é dada pela função y igual a f de x, num ponto x, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar a segunda duas vezes,
aplicar no ponto, derivar a primeira, substituir aqui na raiz e encontrar um número, que é o número que vai medir o quanto que naquele ponto a minha curva, né, o vetor tangente muda de direção, tá certo? Agora a gente vai fazer o ajuste para a notação da Diomara. A Diomara colocou essa notação, kx d², que é aqui, ó, f duas linhas de x, né? A gente tem a notação aqui para a segunda derivada de y em relação a x. Tudo bem? Essa que é a notação que a gente usa. Alguns livros usam. E a primeira derivada seria o quê? A dy dx. Tudo bem? Então, se a gente for fazer isso na notação de Diomara, né, substituindo as notações, minha letra não fica muito bom nesse sketchbook, tá? Kx vai ser igual ao quê? O módulo de d² y sobre dx², que é a segunda derivada da minha função, sobre a raiz de 1 mais a derivada de y em relação a x, esse valor ao quadrado, e isso tudo ao cubo. Deixa eu ver se ainda tá na notação dela. Só que aqui ela tirou a notação de raiz, ó. Na notação de potência, a gente pode escrever assim. É 1 mais dy dx ao quadrado, isso tudo elevado a 3 meios. Tudo bem? E aí a gente finaliza aqui, tá certo? Essa prova da curvatura. O vídeo ficou um pouco longo, mas como vocês podem ver, toda a prova está sendo construída e é por isso que demora um pouco, tá? Uma vez que você tem em mãos essa fórmula, você vai poder usar para calcular a curvatura de qualquer função ou de qualquer curva que é dada em termos de y dependendo de x, né? Y sendo uma função, uma curva plana, né? Tudo bem? Obrigada por ter chegado até aqui. A gente vai se vendo, né, ao longo do ano. Eu vou colocando mais vídeos, né? A ideia é tá colocando mais esses vídeos fazendo esses exercícios mais desafiadores, tudo bem? E a gente se vê na próxima, tá? Bons estudos para vocês e até mais!